sim, peraí. Graças a Deus, graças a Deus. Damos a todos as mais cordiais boas-vindas, a todos os amigos, a todos os irmãos que estão conosco aqui nesta pequena igreja, aqui em São Bernardo do Campo, Jardim Caluques, melhor dizendo também, São Paulo, né? São Paulo. E também damos as mais cordiais boas-vindas para você, meu cordial boa tarde, para você que está aí ligadinho no www.evangelhoemrede.com.br. Ficamos felizes com a sua audiência, aí também com a sua atenção que você vai nos dar nesses minutos que se seguem. E quando se fala de um debate, porque aqui estamos reunidos para realizar um debate teológico, né? Quando se fala em debate, as pessoas falam, não, é discussão, mas nós vamos ver, é uma discussão, mas nós vamos ver que nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, houve muitos incidentes onde houve debates com os profetas, com o Cristo, o Filho de Deus, e também com os apóstolos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, 1 a 8, relata o incidente de um debate aonde o Filho de Deus responde às perguntas dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, a respeito de com que autoridade fazem essas coisas. Logo em seguida, no mesmo capítulo, tem a questão do tributo, os saduceus e a ressurreição, e mais outra a respeito do Cristo ser o filho de Davi. No verso 39 e 40 diz: então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Outro incidente foi quando Cristo estava com os seus discípulos colhendo espigas para comer. Mateus 12, verso 2, comenta este debate. E o outro debate de Cristo foi quando um intérprete da lei o interrogou, né? Não é um cenário, um ambiente preparado como o nosso aqui, mas na verdade um perguntava, outro respondia, e havia uma democracia, né? Assim também, nos dias do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, ele começou o seu ministério, ele também debateu com algumas pessoas, né? A gente vê o discurso em Atenas, perante o Sinédrio em Jerusalém, capítulo 23, né? E também aquele debate caloroso na igreja de Jerusalém, com respeito à circuncisão dos gentios, porque eles estavam, algumas pessoas ali na igreja de Cristo estavam pregando que se os gentios não se circuncidarem, não seriam salvos. Então houve um caloroso debate ali entre os apóstolos, e depois houve o que? Um denominador comum, houve uma conclusão lógica, né? De que mais vale a circuncisão no interior, no coração, que é Cristo modificando a nossa personalidade, o nosso caráter. Graças a Deus. O apóstolo Paulo também disse em Tito 3, verso 9, ele fala assim: evita discussões insensatas. Olha só, ele fala para nós evitarmos discussões insensatas, só que nós não vamos fazer um debate, uma discussão insensata, vamos fazer aqui com os nossos professores uma discussão sensata, é diferente, democraticamente falando, organizada, né, para que não haja assim uma injustiça, né, por parte do mediador, né, que sou eu aqui. Terminando em Romanos 14, né, verso 1, diz assim o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né? Então aqui eu acredito que o nosso irmão professor, né, o professor Robespierre, ele não vem aqui discutir opiniões, e nem tampouco o nosso irmão Azarias vem discutir opiniões. O que nós queremos aqui, a direção do evangelhoemrede.com.br, é as explicações bíblicas fundamentadas na palavra de Deus, né? As explicações no grego, que acreditamos que é original,
e também no hebraico, né? Que também acreditamos que a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico. Agora, sobre esse assunto, grego-hebraico, né? Então, vamos conversar sobre, justamente hoje, para nós vermos qual é o melhor ponto de vista a esse respeito. Então, a Bíblia, ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que devemos pesquisar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, comparando assuntos espirituais com os espirituais, sempre respeitando o texto, o contexto e também o lugar e o tempo, né? Lugar e o tempo. Agora vamos para as regras do debate, né? Os mandamentos, os regulamentos desse debate. O debate terá 3 blocos de perguntas. No primeiro bloco, o mediador, que sou eu, fará 2 perguntas teológicas para o professor Robespierre e também para o nosso irmão Azarias. A primeira pergunta e o professor que irá responder será realizada por sorteio e terá uma duração de 10 minutos, com réplica também de 10 minutos e com tréplica de 5 minutos. Totalizando 25 minutos para o primeiro bloco. Na segunda pergunta, logicamente, desse primeiro bloco, será para o outro que não saiu no sorteio. Amém? Então, são 2 perguntas no primeiro bloco. No segundo bloco, presta atenção, agora vai ser um pouco diferente. O negócio vai ficar bom. Cada vez melhor. Após o intervalo de 5 minutos, o professor Robespierre fará uma pergunta teológica dentro do tema em pauta para o irmão Azarias. E por sua vez, o irmão Azarias fará uma pergunta teológica também dentro do tema em pauta para o professor Robespierre, respeitando o mesmo tempo e programa do primeiro bloco. No terceiro bloco, tem uma outra inversão. Após o intervalo de 5 minutos, os convidados presentes no debate, olha lá, que são vocês, né? Farão 2 perguntas, uma para o professor Robespierre, então vocês vão elaborar a pergunta, e a outra para o irmão Azarias, respeitando o mesmo esquema do primeiro e também do segundo bloco, certo? Nos intervalos, agora vamos falar, nos intervalos de 5 minutos, se houver alguma pessoa que queira ser entrevistada para fazer um comentário a respeito daquilo que foi ventilado, o assunto, então essa pessoa poderá falar, né, poderá ser entrevistado. Essa pessoa terá um título de comentarista, vamos assim dizer. É uma parte, né, um da parte do irmão Robespierre e o outro da parte da equipe do irmão Azarias. Eles farão um esboço de 3 minutos, no máximo, relatando positivamente ou negativamente as respostas do irmão Rubens e também do Azarias, de forma amistosa e respeitosa. Agora, o mediador, que sou eu, Vanderlei Martinez Casale, terá autoridade no debate como no campo de futebol tem um juiz. Então, você sabe que o juiz é ele que dá o apito, né? É ele que manda lá. Então, aqui agora tem que ter um líder, né? Tem que ter um líder para pôr, se houver necessidade, ordem na casa, né? Tá certo? Se houver necessidade, mas nós sabemos que não vai precisar, porque o debate aqui é de pessoas cristãos, né? De pessoas que trabalham e pregam a palavra, eu acredito, para a honra e glória de Deus. Amém? Então, já está definido esses regulamentos e nós vamos começar, né? Vamos começar realizando, então, esse debate maravilhoso aqui, que é oferecido para você, da internet do Brasil e do mundo, porque a internet nós sabemos que está conectada no mundo, né? E você está no site www.evangelioemrede.com.br, amém? Então você também pode mandar sua mensagem
manda a sua pergunta, que o nosso amado irmão Denis vai começar a ver aqui, né, Denis, no computador, o que você quer fazer de pergunta. Quem sabe é uma pergunta muito, muito legal, muito boa, a gente pode colocar aqui também em pauta. Mas tá bom, graças a Deus, vamos aí na luta. E aqui eu tenho um papelzinho aqui, que eu ia fazer sorteio, deixa eu ver se eu acho aqui o papel. Tá do lado de cá? Isso. Que o primeiro bloco, ele tá faltando 2 aqui, hein? Do lado da Bíblia? Aqui dentro, opa, tá meio escondido aqui, né? Então tá bom. Então, são 4 papéis, né? Aqui 2 é o nome deles e 2 são as perguntas, são 2 perguntas, né? A primeira pergunta é a respeito sobre versões da Bíblia, originais da Bíblia, e a segunda pergunta é a respeito, aquele assunto que fala de Jesus Cristo, se falar de Jesus Cristo, está blasfemando, chamado Deus Cavalo, né? Esses assuntos aí. Então, nós sabemos que os irmãos já estão preparados já para responder sobre isso. E fiquemos descontraídos, né? Fiquemos descontraídos, porque nós todos somos irmãos, né? Não precisamos ficar temerosos, porque, vamos dizer assim, estamos na casa do Pai, né? Estamos na casa de Deus, né? Na igreja, casa de Deus. Tudo bem. Então, vamos aqui ao primeiro, aqui ó, não sei qual que vai ser, quem que vai responder a primeira pergunta. Eu não sei aqui, ó, são 2 papéis. O Júnior que está aqui, o Júnior vai pegar um papel, pega aqui, Júnior, um papel, pega aqui, vamos ver quem vai responder, daqui para mim. Quem vai responder a primeira pergunta? Quem vai começar respondendo a primeira pergunta? Pergunta para o irmão Robespierre. Pergunta para o irmão Robespierre. Então ele começa falando hoje aqui, né, respondendo. Agora vamos ver qual é a pergunta. Vamos ver qual que é a pergunta, porque no primeiro bloco tem 2, né? No primeiro bloco tem 2. Vamos ver qual é a pergunta. Mas então, eu acho que, vamos ver, eu estou achando que seria melhor, vamos ver o que vai sair aqui, vamos escolher aqui, escolhe aqui. Seria melhor. Seria a primeira das traduções. Isso, muito bem, exatamente. São a primeira das traduções. Então, vamos aqui fazer a pergunta para o nosso irmão Robespierre. Então, sobre a tradução das Escrituras Sagradas, glória a Deus. Em qual língua ou idioma foram escritas a primeira e a segunda aliança, conhecidos como Antigo e Novo Testamento, como as pessoas falam? Vou repetir a pergunta. Então, nosso irmão Paulo vai marcar o tempo, né? Nosso irmão Paulo, quando eu falar já, você pode já. Então, em qual língua ou idioma foram escritas a primeira e a segunda aliança, conhecidos aqui no Brasil como Antigo e Novo Testamento? E também apresentar as provas necessárias. Então, o irmão Robespierre, o professor Robespierre, ele tem 10 minutos para responder, à vontade. Marca aí, Paulinho. Bem, primeiramente nós temos que ver o seguinte. A palavra Nova Aliança ou Novo Testamento, na verdade, é uma expressão que não existe. Estas expressões foram introduzidas pelo um indivíduo chamado Adriano, no ano 130, para desfazer da Torá. Na verdade, o que existe é Torá, Ketuvim, Brit Hadashah e os Atanar. Muito bem, é isto que existe. Novo Testamento é uma linguagem totalmente católica, apostólica romana. Primeira coisa, a língua exatamente dos talmidins, dos apóstolos, jamais, nunca, a língua dos apóstolos foi a língua grega, jamais foi o grego. A língua dos apóstolos foram exatamente o hebraico e o aramaico. E para tanto, existe aqui diante dos meus olhos 10 provas. Nós temos 10 provas irrefutáveis
dentro do texto, dentro do contexto bíblico, que mostra que as traduções das Sagradas Escrituras foram feitas em hebraico e aramaico. Por quê? Porque os tradutores, quando eles fizeram estas traduções, eles praticaram furos de traduções que mostram que o indivíduo não dominava a língua, não tinha conhecimento técnico daquela língua. E estes furos é chamado, na linguagem moderna, de polissemia. E essa arte polissêmica é um afisgamento, é uma maneira de você enxergar que a linguagem jamais foi feita numa língua grega, visto que o grego, os apóstolos, eles tinham um costume, e esse costume jamais poderia ser quebrado. O nome do costume dos apóstolos era chamado, que existiu entre eles e era ensinado pela Torá oral, chamava-se halahá. E a halahá entre os apóstolos era muito forte. Para vocês entenderem o que é uma halahá, a expressão halahá em hebraico significa autoridade espiritual e autoridade doutrinal. A língua grega e a língua hebraica, ela é oposta. Por quê? Porque a língua grega, a língua hebraica, em primeiro aspecto, ela é uma língua santa, kadosh, pura. É uma língua que não tem nome de deuses contida nela. Em contrapartida, a língua grega, a maioria das palavras que você fala em grego é atribuído a nome de deuses da mitologia clássica. E jamais eu conseguiria ver um apóstolo como Shaul, não Paulo. A palavra Paulo veio de uma deidade chamada Apolo, não tem nada a ver com Paulo. O nome do homem era Shaul. E Shaul jamais falaria e escreveria em grego por causa da quebrantamento da halahá, que era autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Ele jamais faria isso junto com todo. Isso era um pensamento global entre o Tamidim e entre todo Israel. Porque quando você fala em grego, você clama, por exemplo, uma palavra grega, a palavra graça. A palavra graça em grego era o nome de uma das filhas de Glória, que eram 3 graças. E essas 3 mulheres era filha de Zeus, que vocês hoje herdou essa etimologia da palavra Deus, de onde veio a palavra Deus. Deus está na terceira declinação do genitivo. Por isso que existe, quando você fala Deus, você está realmente clamando Zeus, porque é uma etimologia grega de clamor aos deuses mitológicos. E então, algo que vocês poderão perceber é que a polissemia, dentro do contexto grego, dentro do contexto aqui colocado nos escritos, mostram o que realmente o padre João Ferreira de Almeida já havia escrito. Nós estamos aqui com uma Bíblia, a Bíblia antiguíssima, velha, bem antiga, e esta Bíblia contém ainda traços. Esta Bíblia tem mais de 100 anos, mais de um século. E a Bíblia fala, esta Bíblia aqui está escrita, Bíblia Sagrada em português, contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzido em português pelo padre João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre católico, nunca se converteu para nada. E a prova disso é o que está escrito no próprio livro lançado pela Igreja Católica, um livro chamado Jerônimo, o tradutor da Bíblia. Neste livro de Jerônimo, o tradutor da Bíblia, na página 44, exatamente reza, na carta 16 de Jerônimo, na carta 16 de Jerônimo, então ele confessa. A Igreja Católica, ela não omite os fatos. Ela não omite. A Igreja Católica é aberta.
ela pode esconder, um padre pode esconder para você, se você tiver pessoalmente. Mas lá entre eles é aberto. E aqui está escrito, quando ele mesmo confessa com a sua boca, e ele diz, o próprio Jerônimo, havia experimentado desprazer nas antigas versões, que era aramaico e hebraico. E então, ele disse que todos aqueles que não dissimulassem as críticas que lhe valeria este trabalho por parte de todos aqueles para quem um texto tradicional era sagrado, e qualquer modificação, sacrilégio. E então ele escreveu as palavras com suas próprias letras. E ele disse, qualquer um instruído ou ignorante, quando tomar em mãos o volume e vir que a lição que ele tem o hábito de recitar não é mais a mesma, antes mesmo de engolir a sua saliva, vai me chamar de falsário. Eu que mudei a Bíblia, acrescentei e adulterei o texto sagrado. Bem, queridos, as adulterações da Bíblia, 3 minutos, as adulterações da Bíblia, depois de fazermos uma análise profunda e uma profunda busca, cavamos para conhecer aonde estes textos estão, aonde eles existem. Realmente, nós encontramos mais, não foi 52, mais de 52.000 adulterações. A Bíblia, como diz exatamente o nosso querido Armindo de Abreu, um historiador, e ele disse, a Bíblia tal qual ela é hoje, ela é um fruto de Constantino, ela foi manipulada por Constantino, e as provas estão aqui em nossas mãos. Nós temos 10 itens, e temos a polissemia, e vamos buscar texto após texto, e vocês mesmos, queridos telespectadores, e queridos ouvintes, vão tirar as vossas conclusões, não pelo que eu estou falando, mas vocês vão sentir, vão julgar por vocês mesmos, se eles estavam escrevendo no grego, ou no hebraico e aramaico. Graças a Deus, então já houve aí, né, a resposta do nosso irmão, do professor Robespierre, e passaremos a palavra agora para o nosso irmão Azarias, com também réplica de 10 minutos. Com você a palavra. Marca para nós. Interessante, meus irmãos. A Bíblia realmente é o Taná, que significa Torá, tá? Navim, profeta, Torá, lei, Navim, profeta, Ketuvim, escritos. Tá? O Tanakh, tá? Realmente foi escrito em hebraico. A Bíblia diz que o hebraico ela é uma língua de Canaã, Claidemias, tá? E também chama a língua dos judeus, língua judaica. Se pegarmos a história, Canaã da linhagem de Cã, Sem, Cã e Jafé, realmente, eu não sei até que ponto Canaã é uma língua, né, celeste, porque os cananeus, que língua falava? Abraão, vindo de Ur dos Caldeus, tá? Chegando em Canaã, ele trouxe uma linguagem nova para Canaã, ou aprendeu língua em Canaã? A Bíblia diz que realmente o hebraico é uma língua de Canaã, ou língua dos judeus. E sabemos que o paganismo, na época, imperava em Canaã. A própria terra de Abraão, né, o Avraham, em Ur dos Caldeus, né, é uma terra de povos paganizados. Tanto é que a promessa do Eterno, sai daqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas lá também o povo encontrava pessoas, né, paganizadas, que não serviam ao Eterno. Automaticamente sabemos então que o Tanakh foi escrito em hebraico, tá? Algumas partes em aramaico. Isso é muito parecido com o hebraico e não aramaico. Palavras bastante, né, similares. Tá? E veja bem, se o hebraico realmente, tá, é a língua que foi escrito o Tanakh, interessante é que a tradução ou a versão dos 70, a Septuaginta, elas foram escritas por cerca de 72 judeus, mas é chamada versão dos 70, e
como que 70 judeus, né, fizeram uma tradução do hebraico para o grego, ou koiné, na cidade de Alexandria, pegavam uma língua, né, que no caso é Kadesh, ou Kadosh, santa, e escrevesse uma língua pagã. Pelo que eu entendo, é para esses judeus ser fulminado pelo Eterno. Porque a língua, né, grega passou até hoje, é uma língua muito conhecida. Todos os dias nós falamos grego, cardiologia, né, ginecologia, oftalmologia, é palavra grega. Então essa língua predominou de cerca de 600 anos. E o koiné, língua comum para o povo da época, era como se fosse o inglês hoje, uma língua que o mundo falava, o grego. Então, muito me admira os sacerdotes, né, os sacerdotes judeus, fazer essa tradução. Mas a Bíblia, alguém a traduziu, alguém a verteu em outro idioma. Tá? E eu, pelo menos, não tenho o conhecimento se o Tanakh foi, né, traduzida antes de Mashiach para um outro idioma, a não ser a Septuaginta. E foram por judeus, não foi por gentios. Tá? Não foi por gentios, foi por judeus. Interessante. Com que ousadia judeus, antes do Mashiach, tinha essa autoridade de pegar uma língua sacra, Kadosh, e traduzir para uma língua pagã, o koiné, o grego. Não foi do Eterno. Então eu diria que pelo menos esses 70 judeus tinham que ser fulminados pelo Eterno. Porque isso é uma blasfêmia, né, com uma língua, sabe, com um idioma que é celeste. Mas entramos então na Brit Hadashah. Eu não falo hebraico, tem noção de hebraico, noção de grego, mas interessante. Você encontra lendo, né, a nova aliança, ou a renovação, né, porque a Torá e a Brit é a renovação, isso é verdade. Mas você encontra ali os apóstolos escrevendo, falando, né, e me chama a atenção, que eu vou ler aqui um texto que me chamou a atenção. Diz assim, olha, se o Evangelho de Mateus foi escrito realmente em hebraico, como se explica o verso 1 e 23, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se o Evangelho de Mateus é uma tradução, por que se conservar a palavra semítica, onde Emanuel é traduzido Deus conosco? Ou por que se conservar palavras aramaicas, como em 5:22, né, aqui Marcos, eu porém vos digo, qualquer motivo, se colegiar contra o seu irmão, será chamado, né, no caso, Raca. Vamos adiantar um pouquinho. Aí diz o seguinte, e perto da hora nona, exclamou, né, Jesus, aqui no caso, né, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, em Mateus 5, versículo 1, disse, né, Mashiach, Talita cumi, que traduzido, né, quer dizer, menina, te digo, levanta. Se a língua usada é o hebraico, o aramaico, por que traduzir essas expressões? Se Mateus foi um tradutor do hebraico, o aramaico para o grego, por que a preservação das palavras hebraicas e aramaicas e latina no texto? Não precisava, deixava tudo em aramaico, ou tudo em hebraico. Então veja, se isso aqui foi os hermeneutas que fez, então não pode estar numa Bíblia judaica, em hebraico, né? Aqui a palavra targumi, né? Ou seja, quer dizer, que interpretado, isso se diz assim, então não deveria estar. Então, interessante. Mas vamos supor que seriam, então, os hermeneutas que fizeram isso. O que nós vemos na Brit Hadashah, ou na linguagem, né, do Novo Testamento, vamos assim dizer, são palavras de latim, moto, tributo, sabe, palavras como raca. Você encontra isso nas páginas, sabe, da Brit Hadashah. Então, interessante, eu diria que seria uma complicação a língua hebraica dos apóstolos, tá? E, de repente, encontrar palavras soltas em outros idiomas. Com que objetivo? E ainda mais, quando a 70, né, a versão dos 70 foi feita, com que objetivo? Porque essa Bíblia existe. Aqui na Poliglota, essa Bíblia existe. Se tiver uma outra tradução para uma outra língua, eu queria conhecer. Tá? O que nós temos no Novo Testamento, sim, bastante
de versões. A Bíblia Latina Antiga, ela foi feita cerca do ano 150 a.C. A de Jerônimo foi 382. Então, antes de Jerônimo, tá, ele fazer uma versão que o Papa Dámaso pediu, já existia versões, né, traduções latina anterior. A Peshitta, ela aconteceu no 4º século depois de Machia, a Bíblia Peshitta. Uma Bíblia siríaca, inclusive houve, sabe, uma disputa entre a Peshitta antiga e a